E aí galera, aqui é Caio Janis e voltamos mais uma vez com o Backdoor pra gente tá falando aqui de mais um episódio número 3 aí dessa saga de vídeos que eu tô fazendo aqui, falando sobre todos eles, todos os episódios, depois eu vou fazer um resumão e um vale a pena ou não sobre essa temporada. Vale lembrar, pessoal, que se você quer saber sobre a continuação da história, já tem aqui essa continuação, vou deixar um card aqui em cima, ou se não, lá no final desse vídeo também, com este vídeo já para continuar a história de Miyamoto Musashi. Se você quiser saber o que vai acontecer depois do próprio anime, beleza? Combinado? Agora vamos mostrar o que interessa. Nesse episódio a gente teve mais narrativa, apesar de ter uma luta em si, uma luta bem básica, ela funciona mais como um autoconhecimento entre os personagens. Até porque também tivemos alguns cortezinhos que eu queria comentar aqui. E uma das coisas que eu queria falar é sobre justamente o fato de que a velha irmã do Tokugawa, ela vai lá para o Spy Trias, que assim chama, lá para o laboratório, e chegando lá já gera realmente uma polêmica muito grande, porque a velha de fato, ela literalmente é envolvida em muitas fraudes e ao mesmo tempo ela consegue entrar em contato com o sobrenatural mesmo, com os espíritos, com os mortos. Só que fica aquela dúvida, né? E o próprio Tokugawa fica dizendo isso, ela é suspeita, ela é fraudulenta, ela faz coisa errada, mas sempre dá um voto de confiança para ela, porque provavelmente já deve ter visto ela fazendo algumas coisas de fato que são reais. E aqui a gente tem ela chegando no laboratório e botando todo mundo para ficar um contra o outro. Inclusive um dos personagens lá odeia o fato dela estar ali porque ela representa tudo que a ciência não representa. Ela é algo que não é tangível, você não pode provar de fato, você só pode acreditar, só ter fé. E ela é dessa parada. E por conta disso ele não gosta de jeito nenhum. Inclusive ela tem que fazer com que um ancestral, não, um avô aí do cara volte ali para conversar com ele e assim conseguir fazer com que, de fato, ele acredite que ela está realmente entrando em contato com algum espírito e assim, né, ela poder ter como fazer as coisas, porque senão, pelo cara, o cara ou era demitido ou tirava ela dali. Ele não queria saber de jeito nenhum. Mas o que rola daqui para frente é o seguinte: também temos aí a luta de Hanayama com Yujiro. Eles se encontram, tudo isso orquestrado pelo Tokugawa, que ama a carnificina, e já vou deixando claro aqui, o Tokugawa é o maior vilão de toda essa saga. O destino do próprio Musashi é selado aqui, não pelo Musashi, mas também pelo Tokugawa, que vai incitando demais ele a fazer certas coisas e faz com que ele literalmente vire um capacho dele, entre aspas, né? Mas o fato é que, voltando para a história do Hanayama com o Yujiro, eles se encontram e assim, não começando a luta, sendo indo por um caminho bem diferente. Isso já vem acontecendo desde a de Bakihama, onde o Yujiro está mais passivo, está mais ali, tranquilo e recusa até algumas lutas só para bater papo, para conhecer o inimigo, coisa essa que mudou bastante. Teorias e teorias, a gente pode até mesmo pensar que isso seja por conta de que ele extravasou muito sua raiva, sua fúria, e agora está ficando cada vez mais calmo. Eu já comentei muito isso aqui no canal. Mas o fato é, sim, o Hanayama e eles vão conversando, inclusive se fala sobre o fato de que o Yujiro está dando muitos autógrafos, depois que as pessoas viram a luta de pai e filho e ficaram empolgadas com aquilo e viraram fãs do Yujiro. E com isso acontecendo, muita gente sempre pede autógrafo a ele e ele dá os autógrafos. É engraçado ver o dizendo, meu irmão, nem comenta isso aí, eu não quero nem comentar. Eu falo que ele com vergonha do fato de estar sendo uma pessoa meio que legal. O Hanayama vai gostando de ver essa interação dele, ser bondoso, ser gentil. Até tem um momento que aparece um cara lá pedindo autógrafo também, e é engraçado que o autógrafo que ele dá é um cisne cortando um papel lá, mas de toda forma é o autógrafo dele e o Hanayama percebe isso, né? Porque por mais que o cara atrapalhasse o momento deles, e o Gelo deveria destruir aquele cara e não fazer isso. Mas foi gentil com o cara. E o Hanayama aponta isso. Mas no final das contas, o que importa aqui é que realmente teve alguns cortes. Um dos primeiros cortes é sobre justamente algumas coisas ditas no mangá, sobre a percepção de velocidade do Yujiro. Se eu não me engano, é nesse momento que fala que ele tem uma percepção e reação tão grande que se um raio fosse cair nele, ele iria sentir rapidamente e iria desviar daquele raio. Coisa essa que faz sentido que na vida real, quando você tá para levar um raio,
você sente seus cabelos subindo, né? Sobre mulheres, né? Quem tem cabelo grande, o cabelo ele começa a subir e assim você sabe, meu irmão, tá vindo um raio pra cá. Dá pra perceber, mas o tom que é falado no mangá mostra o quão rápida é a percepção de Yujiro, superando a de um humano comum. Ele consegue sentir o raio muito mais fácil do que qualquer pessoa. E isso é inspirado nisso que eu acabei de falar. E aqui não teve essa menção. Não sei se vai ter em outro momento aí no anime. E também outra coisa que foi comentada sobre o tempo que passou ali, né, na luta de pai e filho. Parece que é um ano, se não me engano, quase um ano. É comentado isso no mangá, mas aqui não tem. Então, algumas coisinhas pontuais são removidas, tá? Mas no final das contas, começa a luta de Hanayama contra Yujiro. Hanayama dá o primeiro ataque e o Yujiro até espera para receber, recebe ele e parece que não tá surtindo efeito mesmo não. Tanto é que ele fica de boa, dá aquele sorrisão. Um cara até mesmo comenta como foi a luta e diz que é como se o cara tivesse ficando diabrado, velho, só de levar um golpe, a colocação que ele tá ali. E aí, o que a gente tem de mais interessante é que o próprio corpo do Hanayama começa a impedir ele de lutar, porque quando ele começa a atacar várias vezes, ele começa a errar ali, e até o Yujiro diz, ó, as células estão avisando pra você que você não é compatível com isso, você não é capaz disso, você tá com medo, velho. E assim, com algumas explicações que eu já tinha até falado no episódio anterior, sobre o Hanayama ser semelhante ao Yujiro, ele fala aqui, né, das detalhes, que ele não treina para que ele não parecer uma trapaça, não parecer algo muito absurdo com os seus outros inimigos, seus outros parceiros de luta ou algo semelhante assim. E isso é totalmente o contrário do Yujiro, né, que o Yujiro tá nem aí, se ele é forte, nasceu forte ou não, ele quer que todo mundo se exploda, então ele treina, ele fica forte, tá nem aí. A Hanayama tem aquele senso de honra dele, então não vou treinar para poder o meu inimigo não ter tanta desvantagem. É uma piada da poxa, mas enfim, no final de tudo, a gente tem o Yujiro dando um tapão no rosto do Hanayama, e a gente já sabe onde vai dar isso. O Hanayama se lascou, e a gente vê também o que acontece lá com relação à velha irmã do Tokugawa, porque ela vai fazendo as maquininhas dele, um bagulho lá muito doido, falando um negócio muito estranho, e sim, consegue encarnar o Miyamoto Musashi, o que muda até a postura dela, ela começa a agir como ele, e no final ela bota todo o espírito ali no corpo de Miyamoto, o que, por mais que ele fosse meio bonitão ali, ele fica esquisito pra caramba, e ela explica que é porque é toda a expressão que ele tem depois de ele ter passado tanto trauma, tanta coisa, então ele mudou, perdeu o cabelo, tudo dos traços do corpo dele foi mudando, se modificando para ficar de acordo com o que a alma dele exigia, o que a alma passou em vida. E assim a gente tem um novo formato de Miyamoto. Que é bem interessante, né? Que o cara mal acordou, o cara não tá entendendo nada que tá acontecendo no lugar, já digo, ó, opa, eu tenho uma missão pra você, você vai lutar, você vai descer o cacete de todo mundo. O cara, tá bom, eu luto. Eu preciso de roupa, nem roupa o cara tinha, velho. O cara já tava pedindo pro cara lutar, sem falar também. Enquanto Miyamoto tenta ali ver as coisas, usufruir um pouco daquele novo mundo, o Tokugawa parece estar até um pouco incomodado, porque o que o Tokugawa quer de fato é que ele lute, é mostrar para ele que o local de pertencimento dele é na chacina, na matança, na coisa ruim. Inclusive isso faz sentido, né? Porque a gente sabe que Miyamoto até morrer, ele quase todo o tempo lutou muito, mas depois na sua velhice ele se tornou um cara mais culto, né? Até escreveu livros, passou sua sabedoria, ele não era só um assassino assim. Mas mesmo assim, o Tokugawa faz é incentivar o lado mais terrível e mais sanguinolento do Miyamoto. Isso vai sendo feito a cada momento que passa do episódio. Até o ponto que ele encontra, né, o espadachim atual, o cara mais forte da atualidade, e assim ele vai testá-lo. Quando a gente acabou o episódio vendo que o Tokugawa já está mexendo as pecinhas para tornar o Miyamoto apenas uma marionete, né, apenas um boneco para lutar. Ele não quer saber de quem é, o que o Miyamoto gostaria de fazer. Apenas se torne uma máquina de guerra. Isso é bom, isso é ruim, a gente vai saber no próximo episódio. Então vamos ficar por aqui, espero que vocês tenham curtido tudo isso. Meus comentários, estou gostando da série até então. E agora, finalmente, parece que agora as coisas vão ficar mais eletrizantes daqui pra frente. Beleza? Valeu, falou!